Meu nome é Renata, tenho 43 anos e hoje vou contar a história que quase me destruiu. Tudo começou em 2009, quando eu tinha 28 anos e morava em Belém do Pará. Eu era auxiliar administrativa numa concessionária de motos no centro da cidade, trabalhava de segunda a sábado e ganhava meus R$ 1.800 por mês. Parece pouco, mas para mim era uma vitória, porque eu vim de baixo, do bairro do Guamá, criada só pela minha mãe viúva. Dona Fátima trabalhou a vida inteira como empregada doméstica para me dar estudo e me criar no caminho certo. Eu fui batizada nas águas aos 14 anos na Assembleia de Deus. Minha mãe me levava para o culto desde pequenininha. Então, eu cresci dentro da igreja, ouvindo a palavra, aprendendo os hinos, conhecendo as irmãs. A fé para mim não era só religião, era minha vida inteira. Eu jejuava toda quarta-feira, participava do grupo de oração das mulheres aos sábados de manhã e nunca faltava ao culto de domingo. Os pastores me conheciam pelo nome, as irmãs mais velhas diziam que eu era exemplo para as mais novas. Eu tinha orgulho disso, confesso. Em 2009, eu tinha conquistado tudo que uma menina do Guamá sonha. Tinha meu apartamento financiado no bairro do Marco, 2 quartos, sala, cozinha, varanda pequena. Não era luxo, mas era meu. Comprei com meu suor, pagando as parcelas todo mês sem atrasar. Meu nome estava limpo, nunca tinha ficado devendo nada a ninguém. Guardava um dinheirinho todo mês num envelope dentro do guarda-roupa, porque minha mãe sempre disse que mulher precisa ter reserva. Eu me achava forte, olhava para as mulheres da igreja que se destruíam por causa de homem e pensava comigo mesma que aquilo nunca ia acontecer comigo. Via irmãs chorando no altar por marido que traiu, por namorado que sumiu, por homem que bateu, e eu sentia pena. Mas também sentia uma coisa que hoje eu reconheço como orgulho. Eu pensava que era diferente, que minha fé era mais firme, que eu nunca ia cair nessa armadilha. Esse pensamento foi meu primeiro erro. Tinha uma irmã na igreja chamada Dona Mércia, senhora de uns 70 anos, cabelo todo branco, que orava no altar todo culto. Um dia, depois da reunião de oração das mulheres, ela segurou minha mão e me olhou de um jeito estranho. Ficou em silêncio uns segundos, como se estivesse ouvindo algo, e depois disse baixinho que tinha tido um sonho comigo. Disse que viu uma estrada bonita que de repente ficava escura e que eu precisava vigiar meu coração. Eu agradeci, abracei ela, mas por dentro não levei a sério. Achei que era coisa de pessoa idosa. Minha rotina era simples e eu gostava assim. Acordava às 5:30 da manhã, tomava café com pão e manteiga, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho às 8. Almoçava num restaurante por quilo perto da concessionária, voltava para casa às 6 da tarde, tomava banho, jantava assistindo jornal e dormia cedo. Nos domingos de manhã ia para o culto, depois passava na casa da minha mãe no Guamá, almoçava com ela e voltava para casa. Às vezes a gente tomava açaí com farinha depois do almoço, sentadas na varanda, conversando sobre a vida. Minha mãe sempre me perguntava quando eu ia arrumar um marido. Ela dizia que eu já estava com 28 anos, que não podia ficar para titia, que Deus tinha um homem preparado para mim. Eu ria e dizia que não tinha pressa, que quando fosse a hora Deus ia mostrar. Mas no fundo eu também queria. Queria alguém para dividir a vida, para construir família, para chegar em casa e ter com quem conversar. Só que eu queria do jeito certo, um homem temente a Deus, trabalhador, honesto. Eu tinha uma colega de trabalho chamada Jéssica. A gente não era íntima, mas se dava bem. Ela era daquelas mulheres bonitas, sempre arrumada, unha feita, cabelo no salão toda semana. Não era da igreja, mas era simpática. Às vezes a gente almoçava junto e ela ficava falando dos namorados dela, das festas que ia, das viagens. Eu ouvia e sorria, mas não tinha inveja. Minha vida era diferente e eu gostava assim.
O que eu não sabia é que Jéssica ia ter um papel importante no que estava para acontecer. Naquela época, eu me sentia abençoada. Tinha saúde, trabalho, casa própria, mãe viva, igreja, fé. Achava que tinha feito tudo certo e que Deus estava me recompensando. Não percebi que estava confundindo bênção com merecimento, que estava achando que minha firmeza era mérito meu e não graça de Deus. O orgulho espiritual é o pior tipo de orgulho, porque a gente nem percebe que está nele. A gente acha que está sendo fiel, mas na verdade está sendo soberba. Se alguém me perguntasse naquela época se eu era capaz de me afastar de Deus, eu teria rido na cara da pessoa. Se me perguntasse se eu era capaz de entrar num terreiro de macumba, eu teria ficado ofendida. Se me dissesse que um dia eu ia quase vender minha alma por vingança, eu teria chamado a pessoa de louca. Mas a vida tem um jeito de nos ensinar que a gente nunca deve dizer nunca. E a minha lição estava prestes a começar, uma semana depois, quando Jéssica chegou no trabalho falando de um homem que ela queria me apresentar. Uma semana antes de conhecer ele, eu tive um sonho que me deixou inquieta. Sonhei que estava andando numa rua escura, aqui de Belém mesmo, parecia perto do Ver-o-Peso. De repente, apareceu um homem muito bonito, de terno preto, sorrindo para mim. Ele estendia a mão como se quisesse me ajudar a atravessar a rua. Eu ia dar a mão para ele, mas quando olhei para os pés dele, estavam virados para trás. Acordei suando frio, coração batendo rápido, com aquela sensação ruim. Contei para minha mãe no domingo e ela ficou séria. Disse que aquilo era aviso, que eu precisava ter cuidado com quem ia aparecer na minha vida. Mas sabe como é? A gente ouve e esquece. A semana voltou, o trabalho puxou minha atenção e o sonho foi ficando para trás na memória. Numa quinta-feira de tarde, Jéssica veio até minha mesa toda animada. Disse que tinha um amigo que tinha chegado de Imperatriz, lá do Maranhão, que estava vendendo carros usados e que era um homem muito bom. Falou que ele era sério, trabalhador, educado e que achava que a gente combinaria. Eu disse que não estava procurando nada, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando conhecer. Ele apareceu na concessionária na sexta-feira, no fim da tarde. O nome dele era Evandro, 34 anos, alto, moreno, cabelo curto bem arrumado. Usava camisa social branca, calça jeans escura, cheirava bem, aquele perfume marcante. Quando ele sorriu para mim, eu senti uma coisa estranha no peito. Não sei explicar direito, era a atração misturada com um desconforto que eu não conseguia entender. Ele conversava bem, falava de Deus de um jeito natural, citava versículos, dizia que a mãe dele era evangélica também. Tudo parecia perfeito demais. A Jéssica ficou o tempo todo junto, meio que fazendo a ponte entre a gente. Ela sorria demais, incentivava a conversa, ficava dizendo que a gente tinha tudo a ver. No fim da tarde, Evandro me convidou para tomar um açaí no sábado. Eu pensei em recusar, mas ele foi tão educado, tão respeitoso, que acabei aceitando. Quando ele saiu, Jéssica veio correndo até minha mesa toda empolgada. Segurou meu braço e disse bem assim, eu lembro da frase até hoje: amiga, esse homem é uma bênção de Deus para você, pode acreditar. No sábado eu estava nervosa, fazia tempo que não saía com homem nenhum. Me arrumei simples, calça jeans, blusa branca, sandália rasteira, cabelo solto. Evandro passou na minha casa às 3 horas da tarde, dirigindo um Gol prata. Quando a gente desceu, ele abriu a porta do carro para mim. Achei aquilo lindo, educação que hoje em dia quase não se vê. Fomos numa barraca de açaí na doca, sentamos numa mesa de plástico, pedimos açaí com farinha e peixe frito. Ele pagou tudo, não deixou eu colocar a mão no bolso. A conversa fluiu bem, ele contava da vida dele. Dizia que tinha sido casado, mas que a esposa tinha traído ele e por isso tinham se separado. Falava que estava em Belém há 3 meses, que estava recomeçando a vida, que queria construir algo sério. Perguntou da minha vida, da minha família, da igreja,
Parecia genuinamente interessado. Quando falei que era batizada e frequentava a assembleia, ele disse que achava lindo, mulher de fé. Diz que ele mesmo tinha se afastado um pouco da igreja depois do divórcio, mas que sentia falta. No fim da tarde ele me levou em casa. Na porta do meu prédio, ele pegou na minha mão e disse que tinha gostado muito de me conhecer, que queria me ver de novo. Eu senti o coração acelerar. Fazia tanto tempo que alguém não demonstrava interesse em mim daquele jeito. Disse que sim, que também tinha gostado. Ele sorriu, apertou minha mão de leve e foi embora. Subi para o apartamento meio nas nuvens, com aquele friozinho na barriga que a gente sente quando está começando a gostar de alguém. No domingo de manhã, fui para o culto como sempre. Durante o louvor, comecei a orar por aquela situação, pedindo a Deus que me mostrasse se Evandro era a pessoa certa. Mas logo depois já estava pensando nele de novo, imaginando se ia ligar, se ia chamar para sair de novo. O pastor pregou sobre vigilância, sobre não abrir portas para o inimigo, sobre guardar o coração. Ouvi tudo, mas não deixei penetrar de verdade. Era como se as palavras entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. No domingo à tarde fui almoçar com minha mãe, como de costume. Levei o Evandro como assunto. Contei que tinha conhecido um homem, que parecia sério, que era evangélico. Minha mãe ficou em silêncio, aquele silêncio que eu conhecia bem, que significava que ela estava pensando. Depois perguntou se ele frequentava a igreja. Eu disse que ele tinha falado que estava afastado, mas que tinha fé. Ela balançou a cabeça devagar e disse só uma coisa: filha, homem que fala de Deus, mas não pisa na igreja, é homem perigoso. 4 dias depois, na quinta-feira, Evandro me ligou e me chamou para jantar na sexta. Eu aceitei na hora. A gente foi num restaurante simples no Marizal. Conversamos por horas. Dessa vez ele foi mais aberto. Falou dos planos dele. Disse que queria comprar uma casa. Que queria constituir família de novo. Olhava nos meus olhos de um jeito que me deixava sem chão. Quando me deixou em casa, ele me deu um beijo no rosto, bem perto da boca. Meu corpo inteiro tremeu. Entrei no apartamento, tranquei a porta, encostei nela e fiquei ali parada, sentindo algo que não sabia se era amor ou se era outra coisa. 3 semanas depois, a gente já estava namorando. Evandro aparecia quase todo dia no meu trabalho, trazia lanche para mim, flores, me ligava várias vezes por dia. A Jéssica ficava toda feliz. Dizia que tinha feito uma boa ação juntando a gente. Eu estava completamente envolvida, aquela paixão que cega, que faz a gente ignorar os sinais. Minha mãe perguntava quando eu ia levar ele num culto, mas eu sempre arrumava desculpa. Dizia que ele trabalhava muito, que estava cansado, que a gente ia junto qualquer hora dessas. A primeira vez que Evandro entrou no meu apartamento foi num sábado à noite. Eu tinha feito janta, arroz com feijão, frango assado, salada. Estava nervosa, queria que tudo saísse perfeito. Ele chegou às 7 horas, de camisa social azul, cheiroso como sempre. Quando ele entrou na sala, a luz do teto piscou 3 vezes seguidas. Eu ri sem graça, disse que era problema na fiação do prédio. Ele nem ligou. Disse que não era nada. Mas eu senti um incômodo, uma coisa estranha que não consegui explicar. A janta correu bem. Ele elogiou tudo. Disse que eu cozinhava igual a mãe dele. Ficamos conversando no sofá até tarde, assistindo televisão. Ele colocou o braço em volta de mim e eu encostei a cabeça no ombro dele. Me sentia segura, protegida. Quando ele foi embora, quase meia-noite, ele me beijou pela primeira vez. Foi um beijo demorado, intenso. Eu sabia que estava errado, que não era assim que as coisas deviam ser, mas não consegui parar. A carne estava falando mais alto que o espírito. Depois daquela noite, eu comecei a faltar nos cultos. Primeiro faltei num domingo, porque tinha passado o sábado inteiro com ele e estava cansada. Depois, faltei na quarta-feira de oração, porque ele me chamou para jantar.
As irmãs da igreja ligavam perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu dizia que estava tudo certo, só muito ocupada com trabalho. Mas a verdade é que eu estava me afastando aos poucos, escolhendo ele em vez de Deus. 2 meses de namoro e Evandro já estava falando em casamento. Dizia que a gente era perfeito um para o outro, que Deus tinha preparado nosso encontro, que não fazia sentido esperar. Eu estava tão cega que concordei com tudo. Marcamos o casamento para o civil para dali 3 meses. Minha mãe não ficou feliz com a pressa. Disse que era bom conhecer melhor a pessoa antes. Mas eu estava irritada com ela. Achava que ela estava sendo chata, que estava implicando com ele. Levei Evandro para almoçar na casa da minha mãe num domingo. Preparei minha mãe antes, pedi para ela ser educada, para não fazer perguntas demais. Quando chegamos, ela recebeu a gente bem, abraçou ele. Mas depois, quando estávamos na cozinha só nós duas, ela me puxou pelo braço. Estava com o rosto pálido, olhos arregalados. Disse baixinho, quase sussurrando, que quando abraçou o Evandro tinha sentido um cheiro de morte, um cheiro que ela não conseguia explicar. Eu fiquei com raiva na hora. Disse para ela parar com aquilo que estava sendo absurda. Voltei para a sala irritada e o almoço ficou tenso. Minha mãe mal falou, só respondeu quando perguntavam algo. Evandro percebeu e no caminho de volta perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que minha mãe era complicada, que implicava com todo mundo, que ele não levasse para o lado pessoal. Ele ficou em silêncio, mas eu vi um sorrisinho no canto da boca dele que me incomodou. Foi rápido, 1 segundo, mas eu vi. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim gritou para eu prestar atenção, mas eu calei aquela voz. Casamos em setembro de 2009, numa quinta-feira de manhã no cartório. Cerimônia simples, só minha mãe, a mãe dele que veio de Imperatriz, e a Jéssica como testemunha. Minha mãe estava presente, mas não sorriu em nenhuma foto. Eu reparei nisso, mas não quis estragar meu dia. Vesti um vestido branco simples. Evandro estava de terno cinza. Quando o juiz perguntou se eu aceitava ele como esposo, eu disse sim, sem hesitar. Achei que estava começando a parte boa da minha vida. A lua de mel foi um final de semana em Salinópolis. Praia, sol, água de coco, camarão frito. Evandro estava carinhoso, atencioso, me tratava como princesa, mas à noite no hotel aconteceu uma coisa que me deixou com medo. Acordei de madrugada, umas 3 horas, e vi ele sentado na beirada da cama, de costas para mim, completamente parado. Olhando para a parede, chamei ele baixinho. Amor, que foi? Ele demorou uns segundos e virou o rosto devagar. Estava sorrindo. Mas não era o sorriso dele. Os olhos estavam diferentes, vidrados. Eu senti um arrepio na espinha. Perguntei de novo se ele estava bem e ele piscou, como se estivesse voltando de algum lugar. Disse que estava só pensando na vida, que estava feliz. Deitou do meu lado e dormiu na hora. Eu fiquei acordada mais de 1 hora, olhando para o teto, com uma sensação ruim no peito. Mas de manhã ele estava normal de novo, fazendo o café da manhã, brincando comigo. Convenci a mim mesma que tinha sido impressão minha, que eu estava cansada. Mas aquela cena ficou guardada na minha memória, e só anos depois eu ia entender o que realmente tinha visto naquela madrugada. A vida de casada começou a mostrar a verdade nas primeiras semanas. Evandro mudou completamente assim que voltamos da lua de mel. O homem carinhoso e atencioso sumiu e no lugar apareceu alguém que eu não conhecia. Ele começou a criticar tudo que eu fazia. Dizia que a comida estava sem sal, que a casa estava bagunçada, que minha roupa era feia, que eu tinha engordado. No começo, eu achei que ele estava estressado com o trabalho, então tentava melhorar, fazer tudo do jeito que ele queria. Mas nada nunca estava bom o suficiente. Ele começou a me humilhar na frente dos amigos dele. A gente ia num churrasco e ele contava histórias me fazendo de boba, dizendo que eu era burra, que não entendia nada de nada. Os amigos riam e eu ria junto para disfarçar a vergonha. Por dentro estava morrendo.
Chegava em casa e chorava no banheiro, com a água do chuveiro ligada para ele não ouvir. Comecei a me sentir pequena, sem valor, como se eu realmente fosse tudo aquilo que ele dizia. O dinheiro era outro problema. Evandro praticamente não trabalhava. Passava o dia inteiro na rua, mas nunca trazia nada para casa. Quem pagava todas as contas era eu. A prestação do apartamento, luz, água, mercado, tudo saía do meu salário. Ele pegava meu cartão sem perguntar, sacava dinheiro, gastava e não dava satisfação. Quando eu reclamava, ele gritava comigo. Dizia que eu era egoísta, que marido e mulher dividem tudo. Eu comecei a guardar o cartão escondido, mas ele sempre achava. Minha relação com minha mãe ficou cada vez pior. Evandro não gostava que eu fosse na casa dela. Dizia que ela colocava minhoca na minha cabeça, que ficava falando mal dele. Comecei a visitar ela cada vez menos. Quando eu ia, ele ligava a cada 15 minutos perguntando onde eu estava, o que estava fazendo, quando ia voltar. Minha mãe percebia e ficava triste. Me perguntava se estava tudo bem, se ele me tratava direito. Eu mentia e dizia que sim, que estava tudo ótimo. As irmãs da igreja também tentavam falar comigo. Me ligavam, mandavam mensagem, perguntavam por que eu não aparecia mais. Eu sempre dava desculpas. A verdade é que eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha me casado errado, que tinha desobedecido os avisos, que tinha escolhido aquele homem em vez de ouvir a Deus. O orgulho me impedia de pedir ajuda. Eu pensava que conseguiria consertar sozinha, que as coisas iam melhorar com o tempo. 6 meses de casamento e eu já estava completamente isolada. Não via mais as amigas da igreja, mal falava com minha mãe, no trabalho fingia que estava tudo bem. Evandro controlava tudo na minha vida. Com quem eu conversava, que roupa eu usava, que programa eu assistia na televisão. Ele checava meu celular toda noite, lia minhas mensagens, via minhas ligações. Se algum homem do trabalho mandava mensagem, mesmo que fosse sobre serviço, ele fazia escândalo. Uma noite, arrumando a gaveta do criado mudo dele, porque estava procurando o carregador do celular, achei um caderno. Era daqueles cadernos pequenos de capa dura preta. Abri sem pensar muito e vi que tinha nomes de mulheres escritos. Páginas e páginas. Cada mulher tinha informações embaixo do nome. Profissão, salário, onde morava, se tinha casa própria, se tinha família. Era uma lista, um cadastro. Procurei meu nome. Estava lá. Renata, 28 anos. Auxiliar administrativa. Salário 1.800, apartamento financiado no Marco, mãe viúva sem recursos, sem família rica, isolada, fácil de controlar. Cada palavra era uma facada. Eu não era uma namorada, não era uma esposa. Eu era um alvo, um projeto. Ele tinha me estudado, planejado tudo. O caderno caiu da minha mão. Sentei no chão e não consegui chorar. A dor era grande demais para lágrima. Guardei o caderno de volta e não falei nada. Tinha medo. Medo do que ele podia fazer se descobrisse que eu sabia. Comecei a observar melhor. Reparei que ele saía de terça a sexta de manhã e só voltava de noite. Dizia que estava trabalhando, fechando negócio, visitando cliente, mas não trazia dinheiro. No sábado e domingo, ficava comigo, mas estava sempre de olho no celular, digitando, sorrindo para a tela. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era cliente. Um domingo de manhã, ele estava no banho e o celular dele tocou. Tela acesa na cama. Era um número sem nome salvo. Meu coração disparou. Peguei o celular e atendei sem pensar. Do outro lado, uma voz de mulher. Calma, sem raiva. Quase com pena. Quem é você? Ela perguntou. Eu disse que era a esposa do Evandro. Ela ficou em silêncio uns 3 segundos. Depois riu, um riso triste, e disse a frase que destruiu o que restava da minha vida. Esposa, eu tô grávida de 5 meses dele. A gente mora junto em Ananindeua de terça a sexta, faz 2 anos. Desliguei o telefone sem dizer mais nada.
Minhas mãos estavam tremendo, o celular caiu no chão. 2 anos. Ela tinha dito 2 anos. Eu conheci Evandro fazia só 8 meses. Isso significava que ele já estava com ela antes de me conhecer, antes de aparecer no meu trabalho, antes da Jéssica me apresentar ele. Tudo tinha sido mentira desde o início. Cada palavra, cada sorriso, cada promessa. Tudo falso. Eu era só mais uma na lista do caderno. Evandro saiu do banheiro de toalha, com aquele sorriso que eu costumava achar bonito. Viu meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui falar. Apontei para o celular no chão. Ele olhou, entendeu na hora, e o rosto dele mudou. Não ficou nervoso, não ficou com vergonha. Ficou irritado. Irritado porque eu tinha atendido o telefone dele, porque tinha descoberto. Pegou o celular, colocou no bolso, entrou no quarto e começou a enfiar roupa numa mala. Eu fui atrás dele perguntando, implorando para ele me explicar. Ele não olhava para mim. Fechou a mala, vestiu uma camisa, pegou a carteira e as chaves. Passou por mim na porta do quarto como se eu fosse invisível. Na porta de saída do apartamento ele parou, virou e me olhou pela primeira vez. O olhar era frio, sem nada. Você era boa enquanto durou, Renata, mas cansou. E saiu. Bateu a porta e foi embora. Assim, sem gritar, sem brigar, sem explicar nada. Fiquei parada no meio da sala por quanto tempo eu não sei. Podia ser 1 hora, podiam ser 5 minutos. O silêncio do apartamento era pesado. Olhei em volta e tudo me lembrava ele. A televisão que ele tinha comprado no meu cartão. O sofá que a gente tinha escolhido junto. A mesa da cozinha onde comíamos todo dia. Tudo era mentira. Cada móvel, cada momento, cada memória. Comecei a chorar ali mesmo, de pé no meio da sala vazia. Liguei para minha mãe. Ela atendeu preocupada porque eu nunca ligava cedo no domingo. Quando escutou minha voz chorando, ela já sabia que tinha acontecido algo. Contei tudo, a outra mulher, a gravidez, os 2 anos, ele indo embora. Minha mãe ficou em silêncio. Depois disse só uma coisa. Vem para casa, filha. Vem para casa da tua mãe. Mas eu não fui. Fiquei ali, no apartamento, esperando ele voltar, esperando que fosse tudo mentira, esperando acordar daquele pesadelo. Ele não voltou. Nem naquele dia, nem no outro, nem nunca mais. 1 semana depois eu fui trabalhar, tentando fingir que estava tudo normal. Jéssica veio falar comigo. Perguntou pelo Evandro. Eu disse que a gente tinha terminado. Ela fingiu surpresa, fingiu pena, mas eu vi algo nos olhos dela. Um brilho estranho. Naquele momento eu soube. Ela sabia. Ela sempre soube quem ele era, o que ele fazia. E mesmo assim, me entregou para ele. 10 dias depois de Evandro ter saído, fui ao banco pagar uma conta. O gerente me chamou na sala dele. Meu coração já apertou. Ele me pediu para sentar e disse que tinha um problema grave. Tinha 3 empréstimos no meu nome, total de R$47 mil. Todos feitos nos últimos 4 meses. As assinaturas eram minhas. Ele me mostrou nos documentos, mas eu nunca tinha assinado aquilo. Olhei melhor. Eram falsificações. Boas, mas falsas. Tentei explicar para o gerente que tinha sido meu marido, que ele tinha falsificado minha assinatura, que eu não tinha visto esse dinheiro. O gerente foi educado, mas direto. Disse que não importava quem tinha feito, o nome estava no meu CPF, a responsabilidade era minha. Eu tinha que pagar ou meu nome ia para o SPC e Serasa. Saí do banco sem conseguir respirar direito. R$47 mil. Eu ganhava 1.800 por mês. Como eu ia pagar isso? Não consegui. Em 2 meses eu perdi o apartamento. Parei de pagar as parcelas porque precisava comer, precisava pagar luz e água. O banco mandou notificação, eu ignorei porque não tinha dinheiro mesmo. Mandaram oficial de justiça, recebi ordem de despejo. No dia que tive que sair, coloquei minhas coisas em 3 caixas de papelão. Roupas, uns livros, fotos antigas. Tudo que eu tinha conquistado em 10 anos de trabalho cabia em 3 caixas.
Voltei para casa da minha mãe no Guamá, para o mesmo quartinho que eu dormia quando era adolescente. Cama de solteiro, guarda-roupa velho, cortina desbotada. Minha mãe não disse "eu avisei", não disse nada, só me abraçou e deixou eu chorar. Mas eu via nos olhos dela a tristeza, a preocupação. Ela estava vendo a filha destruída e não podia fazer nada. Aquela noite, deitada na cama estreita do meu quarto de infância, eu percebi a dimensão da minha queda. Tinha entrado naquele casamento com apartamento, emprego, nome limpo e dignidade. E tinha saído sem nada, nem o respeito por mim mesma ele tinha deixado. O ódio não veio de uma vez. Foi crescendo devagar, como uma planta venenosa que vai tomando conta de tudo. Nos primeiros dias, eu ainda chorava, ainda sentia dor, ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem. Mas com o tempo, a dor foi virando outra coisa. Foi virando raiva, foi virando ódio. Um ódio que eu nunca tinha sentido na vida. Um ódio que era vivo, que respirava, que crescia todo dia dentro de mim. Parei de comer direito. Não era de propósito, era que a comida não descia. Minha mãe fazia almoço, colocava no meu prato e eu ficava empurrando com o garfo. 2 garfadas e já estava cheia. Em 2 meses, perdi 12 quilos. Minhas roupas ficaram largas, meu rosto ficou fino demais, os ossos da clavícula aparecendo. Meu cabelo começou a cair, ficava um monte de fio no travesseiro toda manhã. Olheiras fundas, pele cinzenta, lábios rachados. Teve dias que eu não tomava banho, ficava deitada na cama o dia inteiro olhando para o teto. Minha mãe batia na porta, pedia para eu levantar, para eu comer alguma coisa, para eu sair um pouco. Eu não tinha força, não tinha vontade. A única coisa que me mantinha viva era o ódio. Eu pensava em Evandro o tempo todo, imaginava ele sofrendo, imaginava ele perdendo tudo, imaginava coisas terríveis acontecendo com ele. Ficava horas deitada criando cenários na minha cabeça. Queria que a outra mulher largasse dele. Queria que ele perdesse todo o dinheiro. Queria que ele adoecesse, que sentisse dor, que sofresse cada segundo do dia igual eu estava sofrendo. Tinha noites que eu não dormia de tanto odiar. Ficava acordada até de madrugada, revirando na cama, pensando em vingança. O ódio era meu único combustível. Minha mãe tentava me ajudar do jeito dela. Lia a Bíblia para mim, orava do meu lado, cantava hinos antigos baixinho. Mas eu não queria ouvir. Não queria Deus, não queria oração, não queria versículo, queria justiça, justiça do meu jeito. Um dia ela segurou meu rosto com as 2 mãos, olhou no fundo dos meus olhos e disse uma coisa que me assustou. Renata, teus olhos estão diferentes. Tem algo escuro dentro de ti. Eu empurrei a mão dela com raiva. Me deixa em paz, mãe! Nunca tinha gritado com ela assim. As irmãs da igreja continuavam ligando. Eu não atendia mais. Quando minha mãe atendia e vinha me chamar, eu fazia sinal para ela dizer que eu não estava. Pastora Elisete foi lá em casa 2 vezes. Eu pedi para minha mãe dizer que eu estava dormindo. Não queria ver ninguém da igreja. Tinha vergonha e, ao mesmo tempo, raiva. Vergonha de ter caído. Raiva de Deus ter deixado aquilo acontecer comigo. Eu que fui tão fiel, tão dedicada, tão certinha. E para quê? Uma madrugada tive um sonho perturbador. Sonhei que estava num lugar completamente escuro. Não via nada, nem minha própria mão. Mas sentia que tinha algo ali comigo. Algo grande, pesado, que me observava. De repente, uma voz grossa, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, disse bem claro: "Eu posso te dar o que você quer. É só pedir." Acordei de um pulo, suada, com o coração disparado. E tinha algo estranho. Minha boca estava com gosto de terra. Terra mesmo, como se eu tivesse comido barro. Levantei, fui no banheiro, escovei os dentes 3 vezes, mas o gosto não saía completamente. Voltei para o quarto e não consegui mais dormir. Fiquei sentada na cama até clarear o dia, pensando naquela voz, naquelas palavras. Eu posso te dar o que você quer. E o pior é que eu queria.
Eu queria ver Evandro destruído. Queria que ele pagasse por tudo. E alguma coisa dentro de mim estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Uma semana depois daquele sonho, minha mãe passou mal. Era uma terça-feira de manhã. Ela estava fazendo café quando caiu na cozinha. Eu ouvi o barulho, corri e vi ela no chão, o lado direito do rosto torto, a boca de lado, tentando falar, mas sem conseguir. Chamei a ambulância, levaram ela para o hospital. O médico disse que tinha sido um AVC leve, que ela ia se recuperar, mas precisava de repouso. Perguntou se minha mãe andava muito estressada. Eu sabia a resposta. Ela estava assim por minha causa. Fiquei no hospital até minha mãe melhorar um pouco. Quando ela conseguiu falar de novo, a primeira coisa que perguntou, com a boca ainda torta, com a voz arrastada, foi: "Minha filha voltou para a igreja?" Saí do quarto dela, fui para o corredor e finalmente chorei. Chorei por tudo. Pelo casamento destruído, pelo dinheiro perdido, pelo apartamento que não tinha mais, pela mãe doente. Mas quando enxuguei as lágrimas e voltei para casa, o ódio ainda estava lá, maior do que tudo, maior do que a culpa, maior do que o amor pela minha mãe, maior do que qualquer coisa. Simone morava no prédio onde eu tinha meu apartamento antes. A gente se conhecia de vista. Trocava bom dia no elevador, só isso. Ela era uma mulher de uns 40 anos, divorciada, sempre séria, sempre sozinha. Depois que eu perdi o apartamento, não tinha mais contato com ela. Mas uma tarde ela apareceu na casa da minha mãe, no Guamá. Disse que tinha descoberto onde eu estava morando através de uma vizinha que tinha trazido um bolo para mim. Minha mãe deixou ela entrar. A gente sentou na sala pequena enquanto minha mãe dormia no quarto, ainda se recuperando do AVC. Simone foi direto ao assunto. Disse que sabia o que tinha acontecido comigo, que tinha ouvido os comentários no prédio sobre meu ex-marido, sobre eu ter perdido tudo. Falou com uma voz calma, quase hipnotizante. Disse que tinha passado por algo parecido anos atrás. O ex-marido dela tinha largado ela por uma menina de 20 anos, tinha levado metade das coisas da casa, tinha deixado ela na miséria emocional. Ela se inclinou para frente e os olhos dela brilharam de um jeito estranho quando começou a contar o resto. Eu fiquei destruída igual você, Renata. Sem chão, sem rumo, pensando em me matar. Mas aí uma amiga me levou num lugar. Um lugar onde as coisas se resolvem de verdade. Ela fez uma pausa, me olhou bem nos olhos. Eu fiz um trabalho. Em 6 meses, a novinha largou dele, ele perdeu o emprego, adoeceu, ficou na sarjeta, veio rastejar na minha porta pedindo perdão. Sabe o que eu fiz? Cuspi na cara dele e fechei a porta. Eu devia ter levantado daquela hora, devia ter mandado ela embora, devia ter gritado para ela sair da minha casa. Mas não fiz nada disso. Fiquei sentada, ouvindo, e a cada palavra dela, o ódio dentro de mim vibrava, como se reconhecesse algo familiar. Simone percebeu o meu interesse. Sorriu de lado e disse que conhecia um pai de santo em Ananindeua. Disse que ele era sério, forte, que resolvia casos difíceis, que podia fazer Evandro pagar por tudo que tinha me feito. Eu sabia que era errado. Sabia que era pecado. Sabia que estava abrindo uma porta que não devia abrir. Mas o ódio era maior que tudo. Maior que minha fé, maior que meu medo, maior que minha consciência. Olhei para Simone e perguntei quanto custava. Ela disse que a gente precisava ir buscar umas coisas primeiro, que o pai de santo pedia materiais específicos. Marcamos para sábado de manhã. No sábado, Simone me pegou de carro às 9 horas. Fomos pro Ver o Peso, aquele mercado enorme perto da Bahia. Mas não fomos na parte das frutas e verduras. Fomos num setor dos fundos, onde vendem ervas, raízes, velas coloridas, coisas em vidros que eu não sabia o que eram. O cheiro era forte, mistura de plantas com algo adocicado e enjoativo. As vendedoras olhavam diferente para a gente, como se soubessem exatamente por que estávamos ali. Simone comprou várias coisas seguindo uma lista que tinha no celular.
Velas pretas, velas vermelhas, um pó branco dentro de um saquinho, umas folhas secas, 3 tipos de ervas diferentes. Eu só ficava do lado, vendo ela negociar os preços. Na hora de pagar, a vendedora era uma senhora de uns 70 anos, toda curvada, com olhos fundos. Ela pegou meu pulso quando eu ia entregar o dinheiro. Segurou forte, olhou para mim e disse baixinho: "Moça, cuidado com o preço." Não entendi o que ela quis dizer. Simone puxou minha mão, deu o dinheiro para a velha e saiu rápido de lá. No caminho, eu perguntei o que a vendedora tinha querido dizer. Simone riu, um riso seco, e disse que era papo de velha, que essas senhoras antigas ficavam inventando coisa para assustar cliente. Mas a frase ficou na minha cabeça. Cuidado com o preço. Que preço? Saímos do Ver o Peso e pegamos a estrada para Ananindeua. Simone dirigia em silêncio, concentrada. Entramos numa área que eu não conhecia, ruas de terra, casas simples, cachorros magros andando soltos. Ela parou numa vila, lá no fundo de uma rua sem saída. A última casa não tinha número na porta, só uma cortina vermelha cobrindo a entrada. Meu estômago embrulhou. Tudo em mim dizia para eu não descer daquele carro, mas eu desci. Simone bateu na cortina e uma voz de homem mandou entrar. Passamos pela cortina e entramos numa sala pequena e escura. Tinha um sofá velho, uma mesinha de centro, cheiro de cachimbo, misturado com algo podre que eu não conseguia identificar. Um homem saiu dos fundos. Era Pai Romão. Ele era diferente do que eu esperava. Não usava roupa branca nem colares. Uns 50 anos, camisa comum, calça jeans, chinelo, falava baixo, quase sussurrando. E isso era mais assustador do que se ele gritasse. Pai Romão me olhou de um jeito que me fez querer sair correndo. Não era um olhar agressivo. Era pior. Era como se ele estivesse vendo através de mim, lendo coisas que eu não queria que ninguém lesse. Ele não perguntou meu nome, não perguntou por que eu estava ali. Só disse, com aquela voz baixa e calma: "Eu sei por que você está aqui." Aquilo me arrepiou toda. Como ele sabia? Simone não tinha ligado para ele, não tinha avisado nada, mas ele sabia. Ele me levou para um quarto nos fundos. O chão era de terra batida, não tinha piso. Tinha velas acesas, vermelhas e pretas, espalhadas pelos cantos. Imagens de santos católicos penduradas na parede, misturadas com outras coisas que eu não reconheci. Quadros estranhos, símbolos desenhados, panos vermelhos. O cheiro era mais forte ali. Cachimbo, incenso e aquele cheiro podre que vinha de algum lugar. Minhas pernas estavam tremendo, mas eu não saí. Pai Romão pediu para eu sentar numa cadeira de madeira no centro do quarto. Ele ficou em pé na minha frente, de braços cruzados, me estudando. Depois perguntou se eu tinha uma foto do homem. Eu tinha. Tinha guardado uma foto do Evandro na carteira, não sei por quê. Talvez para lembrar do ódio, para não esquecer o que ele tinha me feito. Entreguei a foto para ele. Ele olhou, virou a foto, olhou de novo e colocou em cima de uma mesinha que tinha do lado. Ele explicou o que precisava, uma peça de roupa íntima do Evandro. Eu disse que não tinha, que ele tinha levado tudo. Pai Romão balançou a cabeça, disse que sem isso o trabalho ficava mais fraco, mas que dava para fazer de outro jeito. Então ele falou do ovo. Um ovo de galinha preta, que eu teria que conseguir em alguma feira. Eu teria que dormir 3 noites com esse ovo debaixo do braço esquerdo. Na terceira noite, à meia-noite exata, quebrar o ovo dentro de um copo com água e falar o nome completo dele 3 vezes. Ele vai sofrer tudo o que te fez sofrer. Triplicado. As palavras de Pai Romão eram frias, sem emoção, como se estivesse falando de previsão do tempo. Vai perder dinheiro, vai perder saúde, vai perder paz. A mulher que está com ele vai largar dele. Ele vai ficar sozinho, doente, sem nada. Vai implorar por misericórdia, mas não vai ter. Eu deveria ter sentido medo, mas tudo que eu senti foi satisfação. Era exatamente isso que eu queria. Perguntei quanto custava. Ele disse um valor. R$300. Eu tinha.
Tinha tirado da poupança que minha mãe guardava para emergência. Roubei da minha própria mãe doente para pagar um trabalho de macumba. Mas pai Romão levantou a mão quando eu fui pegar o dinheiro. Tem outro pagamento. O jeito que ele disse me fez gelar. Ele se aproximou, ficou bem perto de mim. O olhar dele mudou, ficou frio, penetrante, assustador. Você vai trazer outras, mulheres machucadas igual você, sofridas com ódio no coração. 3 por ano, esse é o contrato. Eu não entendi na hora, ele explicou. Eu não seria só cliente, seria recrutadora. Sempre que eu conhecesse uma mulher destruída por homem, uma mulher com sede de vingança, eu teria que trazer ela ali. 3 por ano, todo ano, enquanto eu vivesse. Eu seria pescadora de almas. Aquilo me deu um nó na garganta, mas o ódio ainda era maior. Olhei para Simone, que estava encostada na parede de braços cruzados. Ela estava sorrindo, um sorriso pequeno, satisfeito. Foi aí que caiu a ficha. Você acha que a Simone te achou por acaso? Pai Romão perguntou, lendo meus pensamentos. Ela era cliente, agora é sócia, e você vai ser também. Simone tinha me caçado, tinha esperado eu cair, tinha vindo me buscar, tinha me trazido ali. Eu era a cota dela daquele ano, e agora eu teria que fazer o mesmo com outras. Mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que estava vendendo mais do que eu imaginava, eu quis continuar. O ódio tinha me cegado completamente. Peguei a foto do Evandro na mesinha. Pai Romão acendeu mais 2 velas, uma de cada lado de onde eu estava. Disse para eu segurar a foto com as 2 mãos e falar o nome completo dele 3 vezes. Evandro Luiz Ferreira da Costa. Eu repeti mentalmente antes de começar. Abri a boca para falar. Nada saiu. Tentei de novo. Minha língua travou, como se algo estivesse segurando as palavras dentro da minha garganta. Forcei. Nada. Na terceira tentativa, em vez de palavras, veio choro. Não era choro de tristeza, era outra coisa. Algo estava saindo de dentro de mim. E naquele momento, sem eu pedir, sem eu querer, veio uma imagem na minha cabeça, nítida demais para ser lembrança. Vi minha mãe ajoelhada no chão da sala de casa, de camisola, chorando, orando por mim. Não era passado, era agora. Naquele exato momento. 3 horas da madrugada, ela estava no chão, implorando a Deus pela minha alma. A imagem da minha mãe orando foi tão forte que eu soltei a foto. Caiu no chão de terra. Meu corpo inteiro estava tremendo. Pai Romão percebeu que algo estava errado. O rosto dele mudou. Ficou irritado, mas ele não gritou. Continuou falando baixo, e isso foi ainda mais assustador. Tem alguém orando por você. Forte, não adianta hoje, volta quando cansar de sofrer. Levantei da cadeira sem pedir licença. Meu coração estava batendo tão rápido que eu achei que ia ter um ataque. Saí daquele quartinho tropeçando. Passei pela cortina vermelha e tropecei na soleira da porta. Caí de joelhos no chão de terra da rua. A calça rasgou, o joelho ralou e começou a sangrar. Eu não senti dor. Levantei e saí correndo. Corri pela rua de terra, os cachorros latindo, corri sem olhar para trás. Só parei quando cheguei numa rua asfaltada com poste de luz. Fiquei ali embaixo da luz, respirando desesperada, chorando, tremendo. Olhei para trás uma vez só. Lá no fundo da rua escura, na porta daquela casa, Simone estava parada, só olhando para mim. Não veio atrás. Não gritou, não disse nada, só ficou ali, parada, me observando. Aquela imagem ficou gravada na minha memória. A silhueta dela na porta, a cortina vermelha balançando com o vento, a escuridão em volta. Nunca mais vi Simone depois daquele dia, e graças a Deus por isso. Peguei um ônibus de volta para casa. Eram quase 5 horas da manhã quando cheguei. Minha mãe estava acordada na sala, sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo. Quando me viu entrar com o joelho sangrando, a roupa suja de terra, os olhos vermelhos de chorar, ela não perguntou nada. Só abriu os braços.
Eu corri e me joguei nela como uma criança. Chorei tanto que molhei toda a camisola dela. Ela só fazia carinho no meu cabelo e repetia baixinho: "Está tudo bem agora, filha? Está tudo bem." Eu achei que tinha acabado ali. Achei que o pior tinha passado, que eu tinha escapado, que agora era só recomeçar. Mas eu estava muito enganada. Tinha acabado de começar. Na primeira noite de volta, tive pesadelos horríveis. Sonhei com o terreiro, com o pai Romão, com aquele quarto escuro. Sonhei com Evandro rindo de mim, com Simone me observando, com vozes sussurrando coisas que eu não entendia. Acordei várias vezes suando, com falta de ar. Na segunda semana, os pesadelos ficaram piores. Não era só sonho, era paralisia do sono. Eu acordava no meio da noite e não conseguia mexer o corpo. Ficava ali, consciente, olhos abertos, mas completamente travada. Sentia uma presença no quarto, um peso no peito, uma coisa sentada em cima de mim, me impedindo de respirar direito. Tentava gritar, chamar minha mãe, mas não saía som. Durava uns 2 minutos que pareciam uma eternidade. Na terceira semana comecei a ouvir meu nome. Acordava de madrugada e ouvia alguém sussurrando: "Renata, Renata." Voz de homem, grave, arrastada. Às vezes ouvia de dia também, quando estava sozinha no quarto. Olhava em volta e não tinha ninguém. Achei que estava ficando louca. Minha mãe percebeu que algo estava muito errado. Ela não era boba. Tinha mais de 60 anos de vida, tinha visto muita coisa. Sabia reconhecer batalha espiritual quando via. Na quarta semana eu vi. Acordei às 3 horas da manhã, em ponto. Sempre 3 horas. Abri os olhos e tinha uma sombra no canto do quarto. Forma de homem, mas sem rosto definido, só uma massa escura. Ficou ali uns segundos, parada. Eu não conseguia desviar os olhos. Não conseguia me mexer, e eu sabia, mesmo sem ver, que aquela coisa estava sorrindo. De repente senti um bafo quente bem no meu ouvido. A voz sussurrou: "Você vai voltar, você é minha." Era a voz de pai Romão, mas eu sabia que não era ele. Gritei tão alto que minha mãe veio correndo do quarto dela, acendeu a luz. Não tinha nada, só eu, suada, tremendo, apontando para o canto vazio do quarto. Minha mãe não perguntou o que eu tinha visto. Ela sabia. Sentou na minha cama, segurou minhas mãos e disse firme: "Essa menina abriu porta, preciso de ajuda." No dia seguinte ela ligou para a pastora Elisete. Contou tudo, ou pelo menos o que ela imaginava que tinha acontecido. Pastora Elisete era uma mulher simples, cabelo grisalho preso num coque, uns 50 e poucos anos, líder do grupo de oração da igreja. Ela não era daquelas que gritam, que fazem escândalo, que ficam repreendendo o demônio aos berros. Ela orava com autoridade, mas com calma. Ela veio em casa no dia seguinte. Olhou para mim, para o estado que eu estava, e disse só uma coisa: "A gente vai precisar de 3 semanas. Você vai precisar de fé, jejum e obediência. Está disposta?" Eu olhei nos olhos dela e pela primeira vez em meses senti uma pontinha de esperança. Disse que sim, que estava disposta a tudo para sair daquele inferno. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Eu dormi no chão do quarto da minha mãe, num colchonete fino, perto da cama dela. Pastora Elisete vinha todo dia às 5 da manhã, antes de clarear. Ela trazia óleo de unção, a Bíblia dela toda marcada e aquela fé inabalável que eu tinha perdido. A gente orava, lia a palavra, jejuava. Eu jejuei de almoço durante as 3 semanas inteiras, só tomava água e comia à noite. Os fenômenos não pararam de imediato. Nos primeiros dias ficaram até piores, como se aquela coisa estivesse lutando para não me soltar. Os pesadelos continuavam. A paralisia do sono também, as vozes sussurrando o meu nome. Teve noite que eu acordei chorando sem saber por quê. Teve noite que eu acordei rindo, um riso que não era meu. Minha mãe ficava acordada do meu lado, segurando minha mão, orando baixinho o tempo todo. Pastora Elisete me fez ler a Bíblia que minha mãe guardava desde que eu era criança. Era uma Bíblia velha, capa dura marrom, páginas amareladas.
Quando abri a primeira página, vi meu nome escrito com a letra da minha mãe, Renata, batizada em 15 de março de 1999. Embaixo tinha uma oração escrita à mão: Senhor, guarda minha filha todos os dias da vida dela. Chorei quando li aquilo. Minha mãe tinha me guardado na oração desde sempre. Folheando a Bíblia, vi que várias páginas estavam marcadas. Salmos sublinhados, versículos circulados, anotações nas margens. Tudo era sobre proteção, livramento, misericórdia. Minha mãe tinha passado anos orando por mim através daquelas páginas. Enquanto eu me afastava, enquanto eu escolhia Evandro em vez de Deus, enquanto eu abria a porta para o inferno, ela estava de joelhos intercedendo por minha alma. Aquela descoberta me quebrou por completo. A terceira semana foi a mais intensa. Foi na quinta-feira de manhã. Pastora Elisete estava me ungindo com óleo na testa, orando em voz firme, declarando libertação em nome de Jesus. De repente senti algo subindo do meu estômago. Era uma sensação horrível, como se algo vivo estivesse dentro de mim querendo sair. Tentei segurar, mas não consegui. Vomitei no chão, um líquido preto, grosso, que parecia tinta, não tinha cheiro nenhum. Eu olhei assustada. Não tinha comido nada daquela cor. Não tinha bebido nada preto. Minha mãe começou a chorar. Pastora Elisete continuou orando como se aquilo fosse esperado, como se ela já tivesse visto aquilo antes. Ela ungiu minha cabeça de novo, orou mais intensamente. Eu comecei a chorar também, mas era um choro diferente. Era choro de alívio, de libertação, de algo sendo arrancado de dentro de mim. Senti algo se soltando, algo saindo, e depois, paz. Uma paz que eu não sentia há mais de um ano. Depois daquilo, eu dormi. Dormi 14 horas seguidas sem acordar uma vez. Sem pesadelo, sem paralisia, sem voz, sem sombra, sem nada. Quando acordei, era de noite. Minha mãe estava sentada numa cadeira ao lado do colchonete, me vigiando, sorrindo. Você voltou, minha filha. Você voltou. Eu me levantei, abracei ela e chorei de novo, mas dessa vez era choro de gratidão. Eu tinha sido resgatada do abismo que eu mesma tinha cavado. A cura não veio toda de uma vez. Foi um processo. No primeiro mês, depois da libertação, eu ainda tinha medo de dormir sozinha. Deixava a luz do corredor acesa a noite toda. Acordava de madrugada e olhava para os cantos do quarto só para ter certeza que não tinha nada ali. Mas aos poucos, o medo foi diminuindo. No segundo mês, consegui orar de novo. No início, só conseguia rezar o Pai Nosso. Não conseguia falar com Deus com minhas próprias palavras. Tinha vergonha. No terceiro mês, voltei à igreja, mas fiquei no fundo, perto da porta, de cabeça baixa. Não cantava, não levantava a mão, não participava de nada. Achava que todo mundo estava me julgando, que todo mundo sabia onde eu tinha ido, o que eu quase tinha feito. Mas as irmãs me receberam com tanto carinho, me abraçaram, choraram comigo, disseram que tinham orado por mim sem parar. Eu não estava sozinha, nunca estive. Num culto de quarta-feira, o pastor pediu para quem tivesse ódio no coração ir até o altar. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não queria ir, mas minhas pernas foram sozinhas. Eu não lembro de andar até lá. Só lembro de estar ajoelhada no altar, chorando, soltando tudo. Todo o ódio, toda a mágoa, toda a dor. E ali, naquele chão frio da igreja, eu consegui fazer algo que achava impossível. Orei por Evandro. Pedi a Deus para ter misericórdia dele, para salvar a alma dele. Naquele momento eu soube que estava livre de verdade.